Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, e agora vamos olhar o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula. A aula é de número 26, o objeto de conhecimento, usos da energia e suas fontes, detalhamento, energia química, energia atômica, energia cinética, energia solar. Então, esse é o detalhamento da nossa aula que nós vamos iniciar agora. Vamos dar início à nossa aula que vai falar sobre energia. Quando falamos sobre energia, falamos aí sobre a necessidade de movimento, a importância da energia em diversos fatores que estão acontecendo a todo momento. Então, energia existem vários tipos, mas nesse momento, nessa aula, a gente vai estudar 4 tipos de energia. A gente vai diferenciar cada uma delas, a gente vai trazer exemplos do dia a dia para a gente identificar aquele tipo de energia, mas antes a gente trouxe a definição de energia, depois a gente vai exemplificando. O que é energia? É a capacidade que um corpo possui de produzir trabalho. Então, toda vez que a gente fala de energia, a gente pode lembrar logo desse nome trabalho, ação, movimento, tá? Então, a energia está relacionada com essa capacidade que o corpo tem de produzir esse movimento, essa ação através da energia. Os tipos de energia, elas são as diferentes formas. Os tipos de energia são as diferentes formas em que ela se manifesta, Então, a gente vai observar que existem diferentes tipos de energia e o que vai diferenciar uma energia da outra é exatamente a forma como ela vai se manifestar, A gente vai observar que a energia está relacionada com alguns tipos de transformações, Existem transformações de um tipo de energia para outro tipo de energia, Então, existem várias variações e a gente vai observar na aula de hoje essa energia que é química, A gente vai observar que essa energia química está relacionada, por exemplo, no processo de alimentação, O nosso combustível são os alimentos, E nos alimentos existem ali componentes que são importantes para o nosso metabolismo, Então, ocorrem reações no processo de alimentação, por exemplo. Vamos falar também no caso da energia atômica. Quando falamos sobre a energia atômica, a gente está falando ali sobre os átomos, Então, na aula de química, por exemplo, a gente fala bastante sobre esse termo átomos, que estão relacionados com várias, ou todas as substâncias que estão presentes no nosso planeta, mas existem átomos específicos para que aconteça o processo da energia atômica. A energia cinética está relacionada com o movimento, E aí, para a gente trazer o exemplo do movimento, a gente trouxe esse homem que está andando de bicicleta, Para ele sair desse repouso, ele está ali parado, para ele conseguir realizar o movimento, é necessário que ocorra também a energia. E por último, a gente tem aí a nossa grande estrela, que é o Sol, Então, o Sol por si só já é uma grande energia, Então, a gente vai falar sobre a energia solar através dessa energia que já é ali irradiada, através dessa estrela que é o Sol. Vamos iniciar conhecendo com mais detalhes sobre a energia química. Esta energia ela pode ser consumida ou liberada, de acordo com a reação química. Quando a gente fala de energia química, a gente está falando de reações químicas. Nessas reações, moléculas podem se quebrar, moléculas podem se unir, e nesse processo ela pode consumir ou liberar essa energia. Quando a gente fala do processo de consumo de energia, a gente está falando ali de reações endotérmicas. Quando a gente fala da liberação de energia, a gente fala de reações exotérmicas, tá? Então, dependendo do tipo de reação química, da ligação ou da quebra de moléculas, aquela energia ela pode ser consumida ou ela pode ser liberada. Tá? Então, as reações químicas absorvem ou liberam a energia, vai depender ali do tipo de reação que está acontecendo.
Esse processo permite converter a energia química em outros tipos, né? E a gente vai observar que a energia química está relacionada a diversos fatores. E aí a gente trouxe o primeiro exemplo, que é o caso dos combustíveis. Olha só, nos combustíveis, as reações elas liberam, né? Então são reações que liberam ali uma grande quantidade de energia que está contida nas ligações na forma de energia térmica. Quando a gente fala de energia química, a gente está falando de reações relacionadas a ligações químicas. Quando a gente fala de energia térmica, a gente já está falando ali de energia que está relacionado também com o processo de temperatura, de aquecimento, né? Existem outro tipo de energia nesse caso, que será convertida em mecânica. Quando falamos de mecânica, a gente fala ali ó, do movimento pelo automóvel, né? Então a gente tem aí nessa imagem o rapaz abastecendo ali o carro, né, com um combustível. Né? A gente tem ali o exemplo da gasolina, o exemplo do etanol, tem o diesel também, que é uma fonte de combustível, né? Então, para que ocorra o processo ali de combustão, é necessário que tenha o combustível, é necessário que tenha a fonte de ignição, né? Somente colocar ali a gasolina no carro não significa que ele vai andar, né? É necessário ligar o carro para que ele consiga funcionar. E somente o carro ligado também, ele não anda se não tiver o combustível, né? Então, esse combustível é necessário para que ocorra o movimento, por exemplo, desse carro. Então, para que tenha o movimento do carro, para que ele consiga ali se locomover, é necessário que ele tenha esse combustível, né? A queima desse combustível que vai realizar o movimento do carro. Né? Existem outros tipos, né, de meios de locomoção, né, como por exemplo as lanchas, os caminhões, os ônibus, que utilizam combustível, né, precisa de diesel ou precisa de álcool. Sem o combustível ele não vai funcionar. Tá? Então a gente percebe que o combustível é a fonte de energia para que ocorra o movimento ali daquele tipo de automóvel. Tá bom? E aí, quando nós falamos da energia química dos alimentos, a gente pode considerar o alimento também como uma fonte de combustível, né? Para que a gente consiga ali desenvolver as nossas atividades, para que a gente consiga realizar o nosso metabolismo, né? A gente precisa dessa fonte de energia que está presente onde? Nos nossos alimentos, né? Se a gente não consumir um alimento, a gente fica fraco porque a gente fica sem energia, né? Então, as fontes energéticas para os seres vivos, pois eles possuem ali em sua constituição moléculas que poderão liberar energia para o funcionamento do organismo. Moléculas como carboidratos, gorduras e proteínas. E onde é que a gente vai encontrar essa molécula de carboidrato, essa molécula de gordura, essa molécula de proteínas? Nos alimentos, né? Então a gente trouxe aí exemplos de alimentos que apresentam esses três tipos aí de fontes de energia que faz parte da nossa alimentação. Nessa garotinha aí comendo esse pão é uma fonte de carboidrato, né? A batata, o arroz, o macarrão, são todas fontes de carboidrato. Eles apresentam ali na sua constituição, por exemplo, açúcar, né? Açúcar que vai dar energia. A principal fonte de energia, na verdade, aí é o carboidrato. Temos também a presença da gordura, que ela é muito importante, né? Ela faz parte, inclusive, né, da composição das nossas células. Então, a gente encontra gordura, por exemplo, aí no azeite, né? E as proteínas também têm uma grande variedade, né? As proteínas estão presentes no peixe, na carne bovina, na carne suína, no frango, né? Então, é importante a gente ter também essa alimentação balanceada, né? Claro que a gente vai tentar consumir um nível maior de proteínas, por exemplo, consumir menos gordura, né? Então é importante a gente entender o valor nutricional desses alimentos no nosso organismo, tá? Então a gente entendendo que ele é uma fonte de energia, trouxemos aqui como ele vai funcionar no nosso corpo como fonte energética. E aí, para a gente observar como é que funcionam
a fonte de proteína, de carboidrato, de lipídios, a gente tem aqui a representação do corpo humano e em destaque eu consigo observar o sistema digestório. Já que a gente está falando sobre alimento, a gente precisa entender como é que ele entra no meu corpo para gerar essa energia, né? Então a gente já sabe que o alimento entra pela nossa boca, né? Quando a gente está nos alimentando, na hora do café, na hora do almoço, um simples lanchinho, a gente está colocando algo na boca. Nesse momento eu estou ingerindo o quê? Energia. Essa energia que pode ser essa fonte ali de energia para o meu organismo funcionar bem. E aí eu observo aqui os órgãos que fazem parte desse sistema, iniciando aqui pela cavidade oral, onde tem a boca no processo de mastigação, a importância dos dentes, da língua para realizar o movimento desse alimento na boca, a saliva, né, para umedecer esse alimento que nós estamos colocando na boca, a presença de enzimas para realizar já na boca, quebra de alguns alimentos, como a amilase salivar, né? Então, o processo de digestão, ele tem essa importância em reduzir essas partículas, porque elas serão absorvidas no nosso sistema, e aí essa absorção que vai levar essas pequenas partículas para todo o nosso organismo. E aí ele vai seguir esse trajeto, né? Vai passar pela cavidade oral, vai passar aqui pelo esôfago, né? Esse tubo que a gente observa aqui bem ao centro, vai chegar no estômago e aqui, né, a gente vai falar com mais detalhes sobre essa parte do intestino, que é o intestino delgado, que faz parte do sistema digestório, porque é aqui que ocorre o processo de absorção dos nutrientes, né? Então a gente observa a importância da mastigação, o canal do esôfago para chegar no estômago. Lá no estômago continua o processo de digestão. Na primeira parte do intestino delgado, que é chamado de duodeno, a gente vai observar que aqui, né, nesse duodeno, essa região que a gente observa aqui em cima, ocorre também a presença do suco pancreático, da bile, para ajudar no processo de digestão. E aí ele continua o percurso, olha só, vai passar pelo jejum, pelo ilho, e aqui nessa região a gente vai observar agora as vilosidades, né? Então essas vilosidades, elas são bem importantes a gente entender como ela funciona. Essa vilosidade que vocês observam aqui ao lado, ela está relacionada com o nosso intestino delgado. Observe que são como se fossem vários cílios assim, porque eles vão absorver esses nutrientes. E nessas vilosidades a gente consegue observar a presença do vaso sanguíneo e do vaso linfático. O vaso sanguíneo está representado aqui nas cores vermelho e azul, e o vaso linfático são esses vasos em verde, tá? Então a gente vai entender essa interação desses dois tipos de vasos também com o que vai ser absorvido no intestino delgado, tá? Então, vamos observar aqui nessa próxima animação, olha só, o que é que eu tenho aqui? As microvilosidades, observem como se fossem vários cílios ali em cima em rosa, tá? Essas microvilosidades estão no intestino delgado, ela vai absorver o quê? Os nutrientes. Quais são os nutrientes? Carboidrato, lipídios, proteínas, tá bom? Só que ela vai passar aqui, ó, pelo tecido epitelial, observem que essas células do tecido epitelial, aqui em vermelho, eu tenho a presença do vaso sanguíneo. Vamos observar aqui as informações do vaso sanguíneo. Olha só, há 3 tipos principais de nutrientes nos alimentos. Os lipídios, carboidratos e aminoácidos que estão relacionados com as proteínas, tá? A junção de aminoácidos formam as proteínas. E os 2 últimos são absorvidos nos vasos sanguíneos, ou seja, carboidratos e aminoácidos que compõem proteínas são absorvidos aqui, ó, nesse vaso em vermelho. Observem as hemácias passando ali, porque elas estão ali presentes no sangue, né? Então, esses pontinhos que a gente observa em branco e em vermelho, descendo aqui pelas microvilosidades, eles representam exatamente os carboidratos e os aminoácidos.
Aqui embaixo eu vou observar o vaso linfático em verde. Esse vaso linfático, observe que tem pontinhos em azul descendo, ele está representando os lipídios. Né? Os lipídios fazem parte ali da gordura, né? Aquele azeite, aquele óleo, aquela manteiga onde é rica de lipídios. Né? Então, nesse processo de absorção, observem que os lipídios eles são primeiramente absorvidos pelos vasos linfáticos, tá bom? Então, é bem importante a gente compreender também esse processo que está acontecendo agora aí no seu intestino delgado, né? Ele está ocorrendo aí o processo de absorção do que você comeu aí por último, tá bom? Então, observamos aí esse combustível do nosso corpo, que são os alimentos, e o processo, né, para absorver esses nutrientes que vai gerar ali toda a energia para o nosso corpo, tá? Vamos agora conhecer um outro tipo de energia, que é a energia atômica. Ela também é conhecida como energia nuclear, é a energia produzida a partir da fissão do núcleo de um átomo. Quando a gente fala de fissão, a gente está falando de uma quebra, diferente de fusão. Fusão é quando a gente junta, quando a gente une. Fissão é a quebra do núcleo de um átomo. Nesse processo de fissão, vai liberar uma grande quantidade de calor que é suficiente para produzir energia considerada limpa e renovável. E aí a gente trouxe um exemplo nessa imagem que fala sobre a usina nuclear, que daqui a pouco a gente vai explicar como é que acontece esse processo. Primeiro a gente vai observar como é que acontece esse processo de fissão do núcleo. Olha aí na nossa próxima imagem. Esse calor ele é produzido pelo processo de fissão nuclear. A gente já sabe que fissão é a quebra, né? No qual o núcleo do átomo ele vai se dividir em duas grandes partes, provocando assim a liberação de uma grande quantidade de quê? De energia. Para a gente explicar esse processo de fissão, a gente trouxe aqui essa representação. Né? Então, o que a gente observa aqui? A fissão nuclear do átomo de urânio. O átomo de urânio é esse que a gente observa, né? O símbolo aqui na química, né? Ele é representado pela letra U. Ele está aqui nessa representação como esse átomo maior, né? O átomo de urânio. O que vai acontecer? Esse próton, aqui, ó, quando ele chega no átomo de urânio, ocorre o processo de fissão. A fissão vai dividir esse átomo. E aí, quando ele se divide, ele vai se dividindo formando outros átomos, como, por exemplo, o átomo de bário, que é essa representação desse átomo um pouquinho maior, e o átomo de criptônio, que é esse um pouquinho menor. Né? Então, observem, o próton chegou no urânio, houve o processo de fissão, ele se dividiu em bário e criptônio. Além disso, ocorreu aqui ó, a geração de calor e também a liberação da radiação gama. E aí, nesse processo que libera calor, libera radiação, ocorre a fissão desses núcleos, também ocorre a formação de outros prótons. E aí, esses prótons que são formados, vai acontecer o quê? Novamente, o processo de fissão nuclear, né? Então, eles vão acontecendo como se fossem em cadeia, né? O próton chegou aqui no urânio, se transformou em bário criptônio, houve muita formação de calor e radiação, e aí outros prótons também são gerados, e aí vão quebrando outros urânios também. Tá? Então, nesse processo ocorre ali essa formação de calor, e a gente vai ver que essa relação da energia atômica, dessa quebra do urânio, está relacionado com a usina nuclear. Né? Então, a gente vai observar aí que essa energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia. Né? Então, é exatamente nesse processo da quebra da molécula de urânio, né, do átomo de urânio, que ocorre essa geração de calor. E essa geração de calor a gente observa numa usina nuclear, que a gente vai entender como ela funciona agora. Né? Então, a gente tem aqui a representação de uma usina nuclear. Essas usinas, geralmente, elas são instaladas em lugares
onde tem uma fonte de água, porque ela vai precisar de uma fonte de água para abastecer o seu sistema, tá? Ela não ocupa muito espaço também, né? Ela tem ali algumas vantagens. E a gente vai iniciar observando como é que acontece esse processo da usina nuclear. Né? Então, a gente inicia aqui por esse reator, né? Essa região aqui que quando ela é construída com bastante segurança, né? Daqui a pouco a gente vai entender os riscos relacionados à usina nuclear, né? Então existem vários fatores de segurança aqui para a construção de uma usina nuclear. E aqui, ó, nesse local, onde a gente observa o nome de núcleo e hastes de controle, é que ocorre o processo de fissão nuclear do átomo de urânio. Né? Então, é nessa região que ocorre aquele processo que nós observamos anteriormente. O próton bate no urânio, que se divide em outros átomos e gera muito calor. Na geração de calor, o que é que vai acontecer? A água que está aqui nesse outro reservatório, ela vai esquentar. Né? Observem que existe uma ligação entre esses dois canais. Então, gerou calor aqui com a fissão nuclear, essa água ela esquenta, certo? Essa água veio da onde? Ela veio dessa fonte de água externa, né? Passou aqui pela bomba d'água e chegou nesse local. Aqui, quando ela esquenta, ela vai se transformar em vapor. Esse vapor vai chegar aqui nessas turbinas, as turbinas vão girar com esse vapor e o movimento, olha só a transformação aqui de energia, né? A gente já tem a energia de movimento. O movimento da energia vai passar aqui pelo gerador, onde a gente já consegue observar a transformação em energia elétrica, tá? Então, como a gente sabe que aqui estava muito quente, porque essa fissão nuclear gera muito calor, a gente precisa também, nesse sistema, eliminar parte desse calor. Né? Não é todo o calor que vem aqui para a turbina. Uma outra parte, ela passa para essa terceira fase aqui que a gente observa da usina nuclear. Né? Então, geralmente as usinas nucleares, elas apresentam essa estrutura, onde ela precisa eliminar esse vapor d'água, né? Essa água quente. E aí a gente consegue observar esse processo de resfriamento, né? Então, quando sai aqui esse vapor d'água, ele não apresenta gases tóxicos, né, nessas usinas, tá? Mas ele precisa desse processo para eliminar parte desse calor que foi gerado aqui através da fissão nuclear do urânio, tá bom? Então a gente consegue entender ali a importância. E aí, para falar mais sobre esse processo de fissão nuclear, nós convidamos uma professora de química, né, que além de explicar como ocorre esse processo, ela vai falar também dos riscos que são ocasionados, né, a partir dessas situações, tá bom? Então vamos aí observar a nossa professora. Olá, sou a professora Yara, professora de Química. Vamos falar de energia nuclear? A energia nuclear é obtida a partir de reações que acontecem no núcleo do átomo. Existem dois tipos de energia nuclear, a fissão nuclear e a fusão nuclear. Vamos entender a diferença entre elas? Na fissão nuclear, acontece a partir da desintegração de núcleos de átomos pesados, gerando uma grande quantidade de energia. Já a fusão nuclear é o processo contrário, é quando os átomos se juntam. É o que acontece, por exemplo, nas estrelas. A fusão nuclear ainda é uma promessa, então vamos falar da fissão, tá bom? Então, como que acontece esse processo? A gente já viu que é quando átomos pesados se desintegram, formando átomos menores e gerando uma grande quantidade de energia. O elemento urânio é o mais utilizado nos reatores nucleares. E o processo é bem simples. Desintegra-se o elemento urânio, formando átomos menores e gerando uma grande quantidade de calor. Esse calor, então, é transformado em eletricidade. Existem muitas vantagens para essas reações nucleares, mas as desvantagens são ainda maiores, como, por exemplo, o risco de acidentes nucleares.
vou apresentar para vocês 2 casos de acidentes nucleares. O primeiro deles, o de Chernobyl, que aconteceu em 1986 na Ucrânia, matando 4 pessoas e espalhando uma nuvem radioativa muito grande, que alcançou vários países próximos, como é o caso da Polônia, da Áustria, da Suécia e também países um pouco mais distantes, como é o caso do Reino Unido e do Canadá. Outro exemplo aconteceu mais recentemente, em 2011, no Japão, na cidade de Fukushima, em decorrência do terremoto e do tsunami que aconteceram no mesmo ano. Naquela ocasião, grande quantidade de material radioativo foi liberado também no ambiente, mais especificamente nos oceanos. E aí fica um questionamento para vocês. Que tipo de energia queremos para o nosso futuro? Espero que vocês tenham entendido aí sobre o assunto. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada aí, professora Yara de Química, pela brilhante explicação aqui que trouxe pra gente, além dos riscos que ela apresentou, né? A gente viu aí graves acidentes que aconteceram através dessas reações, né? Então é necessário que tenha muita segurança quando ocorre, por exemplo, a construção de uma usina nuclear, né? A segurança ela é principal, não pode ter acidentes, porque se tiver acidentes a gente sabe que é sempre muito grave. E aí a gente vai observar agora um outro tipo de energia, que é a energia cinética. É a energia associada ao movimento dos corpos. E aí o próprio nome, né, que vem aí do grego, onde cinética significa movimento. E aí a unidade de energia cinética no sistema internacional, ela é medida em Joule, né, que tem essa letrinha J entre parênteses. Quando a gente fala ali da energia cinética, a gente vai usar essa representação, em homenagem ao cientista inglês James Prescott Joule, né? Nessa imagem aí a gente tem esse cientista. E aí a gente vai observar, né, que uma grande grandeza escalar, definida pela soma de energia cinética com energia potencial, está relacionada com a energia mecânica, né? Então, essa energia cinética, para a gente observar, ela tem uma fórmula, né? Vamos observar a fórmula da energia cinética. Ela está relacionada com a massa do corpo e a velocidade desse corpo, tá? Então, sempre que eu falar da energia cinética, eu vou estar falando da massa, olha aqui o m representado, vezes a velocidade, que é o v ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, essa é a fórmula de quê? Da energia cinética. E cada uma delas tem a sua unidade de medida. A energia cinética é joules, a massa do corpo é quilogramas e a velocidade é metros por segundo. Para a gente entender como é que acontece isso, a gente trouxe aqui uma conta bem fácil, né, para a gente entender como é medida a energia cinética em uma situação. Vamos observar aqui, nesse exemplo, qual a energia cinética de um veículo de 1000 quilos de massa que se move a uma velocidade constante de 3 metros por segundo, né? Então, qual é a minha fórmula? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Né? Então, qual é a massa? A massa a gente observa aí na nossa questão, 1000 quilos. A velocidade que a gente observa são 3 metros por segundo. E aí a gente vai realizar a conta. Vamos colocar aqui a massa, que é 1000 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. Vamos continuar aqui essa conta. Primeiro a gente resolve esse 3, onde a gente vai colocar aqui 1000 vezes 9, dividido por 2. Né? 1000 vezes 9 é 9.000. Vamos dividir esse 9.000 por 2. E aí, no final, a gente vai encontrar a energia cinética, que é 4.500 joules, tá bom? Não podemos esquecer da unidade de medida, né? Então, a gente observa que é bem simples aí,
né, a gente encontrar ali a energia cinética através de uma fórmula, onde a gente relaciona a massa com a velocidade, tá bom? Vamos agora para a última energia, que é a energia solar. O que é a energia solar? É uma fonte primária de energia na Terra. E aí a gente observa essa relação da energia solar com o processo de fotossíntese, onde a energia luminosa é convertida em energia química na forma de açúcar. E aqui a gente consegue observar nessa imagem essa formação da energia química. A planta pega a luz solar, gás carbônico, a água e ela vai transformar em quê? Açúcar. Olha aqui a fórmula do açúcar. Na energia química que a planta consegue ali realizar essa conversão, né, da energia luminosa em energia química. Vamos observar no caso da energia solar. Olha só, é a energia proveniente da luz e do calor do Sol, sendo uma fonte alternativa e sustentável. Essa imagem mostra para a gente essa representação da energia solar. A gente tem aqui as placas solares que absorvem essa energia para fazer essa troca da energia solar pela energia elétrica. Então, é através dessas painéis, né, fotovoltaicos, né? Esses painéis captam essa luz por meio de materiais semicondutores que liberam elétrons através de condutores que geram essa corrente elétrica. Vamos observar as vantagens e desvantagens da energia solar. Vantagens: ela é renovável e inesgotável, tem um baixo impacto ambiental, baixo custo de manutenção e ela é acessível em locais remotos. E as desvantagens é que ela tem um custo inicial elevado, em dias de chuva ou nublado diminui a geração de energia e ela não produz eletricidade à noite. Então a gente pode observar essas vantagens e desvantagens da energia solar e conhecer também os outros tipos de energia. Então essa foi a nossa aula de hoje.